Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para desejar que você continue firme no Senhor Jesus. O livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus projetos, dos teus planos podem ser frustrados. Meu amigo, minha amiga, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Eu já agradeço a sua colaboração em nos ajudar a continuarmos divulgando a palavra genuína da graça do Senhor Jesus. Agradeço por me incentivar a estar pesquisando, estudando, para também junto nós estamos aprendendo sobre a palavra viva e eficaz que penetra na divisão da alma, juntas e medula e capacita o homem para toda boa obra. Portanto, neste vídeo estamos aí respondendo, pela graça do Senhor, pela intervenção do Espírito Santo, algumas perguntas que me são feitas no decorrer da exposição dos nossos vídeos. Alguns comentários, vem algumas perguntas, alguns zaps, vem alguma pergunta. Temos aqui algumas perguntas e eu estarei passando a resposta, serei bastante sucinto, mas irei responder algumas perguntas sobre o inferno, sobre o descende, sobre a perseverança, sobre o pecado na Bíblia, por que não sou pecador, como sustentar a igreja, se Elias foi arrebatado, o diabo existe e Santa Ceia. São algumas perguntas que estaremos respondendo aqui neste vídeo. Eu chamo a sua atenção, você que também tem as interrogações, como eu tinha quando eu estava ainda na instituição religiosa, tinha muitas interrogações por muitos anos, mas o tempo de Deus chegou para responder-me e hoje eu estou aqui compartilhando, tá? Vamos lá. A todos os que interagem por esse veículo de comunicação YouTube, desejo que continue crescendo na graça e no conhecimento, absorvido pela palavra de Deus. É o meu desejo que você continue crescendo, continue prosperando, continue tendo entendimento, tendo uma mente aberta e cada dia mais se preparando para ensinar a outros, porque para isso Deus nos levantou nesse tempo, para nós compartilharmos o verdadeiro evangelho da graça, tá ok? O evangelho que dá a você condição de viver em paz com sua família, de viver em paz com seus irmãos, de adorar o Senhor, sem estar preso, atrelado a protocolos humanos, tá ok? Então vamos à primeira pergunta deste vídeo, porque eu tenho certeza que o nosso irmão, a nossa irmã está aguardando a resposta da sua pergunta, ok? Essas são algumas perguntas dos internautas. Jesus falou sobre o inferno. Como não existe? Observe, Jesus falou realmente sobre o inferno, só que Jesus falou no idioma do grego e do hebraico, ok? Jesus não falou em português, o idioma dele foi hebraico e grego, ok? E ele falou muito em Sheol e falou em Hades, que significa lugar dos mortos. Jesus falou sobre inferno, irmão Osvaldo? Não. Ele falou sobre Sheol e sobre Hades, que significa lugar dos mortos. Quem foi que falou a palavra inferno? Foi quem traduziu a palavra de Deus do grego para o português. Esse sim foi que fez essa interpretação, essa tradução, e deu para nós a tradução de, em vez de ser lugar dos mortos, ele trouxe a palavra inferno. É o que tem perturbado a muita gente, prefere acreditar naquilo que aprendeu desde a sua infância, daquilo que foi passado pelos antepassados, que existe o inferno, que ele crê que existe inferno, é até mais crente na crença ao inferno do que ao nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, quando Jesus usava a expressão inferno, lago de fogo, lugar de tormento, lugar em que o bicho nunca morre, ele estava fazendo uma analogia de um lugar que é preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que infelizmente não recebem a verdade. Lugar esse que na analogia de Cristo seria um lugar de completa extinção.
Eu espero que você tenha compreendido e que possa entender que inferno é a sepultura onde todos nós iremos. Vamos à segunda pergunta. O que achou do Descende? É de Deus? Não sei se você participou do Descende, mas eu lamento muito por todos que participaram, né? E que se dizem evangélicos em discernimento para distinguir o que é santo e o que é profano. Eu lamento muito, muitíssimo mesmo. O Descende, olhando por fora, vem apresentando ao seu público um projeto missionário. Não sei se você já percebeu isso, porém, o seu princípio doutrinário está aliado ou vinculado a movimentos antibíblicos. Essa é a verdade, tá certo? Se você tem algum apego a esses movimentos neopentecostais, tome cuidado, porque por detrás de uma aparência, de uma linguagem que parece evangélica, pode estar havendo um ocultismo, tá certo? Um miticismo, e que precisamos tomar o máximo de cuidado. Então, existem movimentos heréticos, sim. Movimentos heréticos, como a teologia liberal, como a teologia da prosperidade, a confissão positiva, o miticismo, a batalha espiritual, tá certo? Teologia da prosperidade e outras teologias e outros ensinos que podemos denominar antibíblico. Espero que ainda em vida todos que participaram, todos que pastoras, todos que participaram e apoiam um movimento desse miticista herético, que ainda abra seus olhos em tempo. Outra pergunta, é a terceira pergunta: vai haver arrebatamento? Elias foi arrebatado. Olha, imagine, né? Uma pessoa afirmar que vai haver arrebatamento porque Elias foi arrebatado. Infelizmente, é isso que ensina o movimento evangélico. É isso que ensina as denominações. Que vai haver arrebatamento. O arrebatamento de Elias é um exemplo, é um espelho, é um símbolo do arrebatamento da igreja, que vai haver ainda, vai acontecer amanhã, vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Então estão sempre futurizando o arrebatamento. E aqui está, né, nosso amigo perguntando: se Elias foi arrebatado, então vai haver arrebatamento. Primeiro temos que saber o que significa a palavra arrebatamento. Elias não foi arrebatado no sentido de que foi tomado da terra para o céu. Elias foi transladado, que arrebatamento significa transladar, tirar de um lugar para levar para outro, tá certo? Elias foi levado de um lugar para outro, jamais subiu para o céu, jamais, até porque está escrito que carne e sangue não entra no céu de forma nenhuma. E Jesus, o próprio Jesus afirmou, né, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu senão ele. Ninguém subiu ao céu. E Elias, depois que foi levado para outro lugar, apareceu depois escrevendo uma carta para o rei Jeorão. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas 21, 12. Elias, depois que foi tirado, ele foi para outro lugar e depois de algum tempo ele aparece escrevendo uma carta para o rei Jeorão. Elias, como todos os heróis da fé, tiveram que morrerem, como diz Hebreu, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13, para poderem entrar no céu, tá bom? Porque está escrito no livro de Hebreus 9, 27, que está ordenado por Deus a todos os homens morrerem, vindo depois disso o juízo. Então todos os heróis da fé, Enoque, que foi também transladado, todos tiveram que morrer para poder estar entrando no céu e fazendo parte do arrebatamento que aconteceu no ano 70. Próxima pergunta: Jesus mandou perseverar. Ele mentiu? Não, de forma nenhuma. Jesus não mentiu. É necessário interpretarmos a Bíblia considerando a ordem cronológica. É muito importante, meu irmão, minha irmã, analisando quando foi escrito, para quem foi escrito, tá certo? Analisando o texto, e percebendo para quem aquele texto foi endereçado, ok? Essa carta foi escrita para os judeus, que teriam que perseverarem,
porque estavam antes do ano 70, estavam aguardando o arrebatamento, estavam vivendo ali tribulação, iriam começar a viver a grande tribulação através de Nero. No ano 64 começou a grande tribulação. Jesus estava dizendo a eles, ali em Mateus 24:13, que eles precisavam perseverarem para ser salvos, tá bom? Já nós, a igreja, já somos salvos. Desde quando Jesus disse lá na cruz, está consumado. Os judeus precisavam perseverarem, porque estavam passando pela grande tribulação. Mas nós, a igreja, não precisamos mais perseverarmos, porque já somos salvos quando Jesus disse, Pai, está cumprido, está consumado. A vitória da igreja. Somos salvos por graça, não por mérito, mas por graça. E por isso, meu irmão, minha irmã, só agradeça a Deus pela sua salvação. A Bíblia fala de diabo. Então, ele existe, infelizmente, existe como um ser espiritual só nas igrejas. Por isso que eu falei que é infelizmente. Tá bom? Na boca dos pastores pentecostais, neopentecostais, o diabo sempre existe. Jesus nunca falou em português a palavra diabo. Foi interpretação inventada pela igreja romana. Acredite. Porque Jesus falava grego e hebraico, não falava português. Então, como é que a palavra diabo está na Bíblia? Porque quem interpretou a Bíblia colocou a palavra diabo, tá certo? Porque no grego e no hebraico significa a palavra grego diabolos, e no hebraico ha-satan, tá certo? Então, que significa acusadores, opositor, caluniador, adversário. Então, esta a realidade da palavra no grego e no hebraico. Jesus falava nesse idioma e significa acusador, opositor, adversário, ok? Caluniador. Precisamos estar atento a essa verdade, porque diabo nunca foi uma linguagem dita pelo Senhor Jesus. Os sistemas religiosos sabem transformarem, como sabem, né? Transformarem dragão em diabo, ladrão em diabo, serpente em Satanás, gafanhoto em demônio. Quando Satanás, serpente, dragão, são todos adjetivos, ok? A Bíblia fala de diabo, então ele existe. Muito pelo contrário, meu amigo, não é porque a Bíblia fala que ele tem que existir, ok? O que existe é ações, atitudes contrárias da parte do homem, e que Jesus repreendeu a Pedro por conta disso, tá certo? Para trás de mim, Satanás, porque sua atitude é contrária e é humana. Mas aprenda isso: Satanás, serpente, dragão, demônios, tudo são adjetivos, ok? Então cuidado com a atitude opositora, porque isso sim é um diabo. Vamos lá para a próxima pergunta. A Santa Ceia foi uma ordenança, e agora? A Santa Ceia foi uma ordenança. Imagine, né? Jesus nunca instituiu a ceia como santa, nunca. Você vai percorrer todo o Evangelho, você vai observar que nem nas cartas paulinas, nas epístolas, vamos encontrar Jesus instituindo a Santa Ceia. Muito pelo contrário, Jesus participou da última ceia, que era a Páscoa. Isso nós vamos encontrar nos evangelhos, né? Jesus participando da última ceia, porque a ceia que era a Páscoa, porque Jesus era judeu. E deu ordem aos discípulos que fizessem isso, participassem da ceia, até que ele voltasse. Agora imagine, até que ele voltasse. Ele já voltou no ano 70, voltou no dia de Pentecoste, trazendo revestimento, trazendo poder, vindo no Espírito, trazendo revestimento, né? E voltou no ano 70 em glória, nuvem e trombeta, levando com ele todos que estavam na sepultura, no Seol, no Hades, aguardando ressuscitar em um corpo de glória.
Que maravilha! Tá bom, meu querido? Tá bom, meu irmão? Essa é a realidade. Então, Jesus nunca instituiu Santa Ceia. Infelizmente, hoje, come pão e bebe água no sistema religioso em memória de Cristo. Infelizmente. E eu falo isso com muito pesar, porque também participei, como ex-pastor da Assembleia de Deus, participei muito, levando os crentes a fazer memória de alguém que estava vivo. No sistema religioso, ainda hoje, Jesus está morto, porque eles fazem ceia todo mês em memória de Cristo, tá bom? Os salvos, nós os salvos, sim, já comemos a carne, já bebemos o sangue de Jesus, sabe quando? Quando ele deu lá na cruz. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. E ele deu sua carne e seu sangue lá na cruz, e nós não precisamos mais estar comendo, nem bebendo pão, nem suco, dizendo que é o corpo e o sangue, em memória de quem está vivo. Deus te abençoe mais e mais. Vamos à próxima pergunta. O que a Bíblia indica como pecado? Pecado para Deus sempre foi a transgressão da lei. Em todo o tempo, pecado para Deus era a transgressão da lei. Por isso que ele veio para cumprir toda a lei e extinguir, cravar na cruz toda a dívida, para que ninguém, os judeus que receberam a lei, receberam as ordenanças da lei, que tinham que cumprir 613 leis, e que não faziam, não tinham capacidade, Jesus veio cumprir toda a lei, arrancar, extinguir a maldição, o pecado, que era a transgressão da lei diante dos olhos dele, tá certo? Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, você vai encontrar esta palavra, que pecado é transgressão da lei. E só os judeus eram pecadores porque a lei foi dada exclusivamente aos judeus. Os gentios não tinham lei e viviam no mundo sem Deus, e pela cruz e pelo sangue do Cordeiro, nós fomos reconciliados, aproximados de Deus, tá ok? E todo mal praticado pelo gentio é visto por Deus como obra da carne. Todo mal. Alguém adulterou, alguém roubou, alguém defraudou, alguém prostituiu, alguém pegou o que era dos outros, alguém cobiçou. Deus vê isso como obra da carne, porque pecado não existe mais no mundo, porque Jesus cumpriu toda a lei, eliminou o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, e estamos livres através da cruz do Senhor Jesus. E quem fica, olha só, praticando obra da carne, seja crente ou descrente, tenha certeza, vai colher o que está plantando, porque as consequências das suas plantações vai chegar no tempo certo. Próxima pergunta. Se não der dízimo, como sustentar a igreja se não der dízimo? Na verdade, se o dízimo fosse para sustentar a igreja, até que entenderíamos. Se o dízimo fosse para sustentar a igreja, como alguém perguntou. Se não der dízimo, como vai sustentar a igreja, irmão Osvaldo? Como é que vai sustentar a igreja, pastor? Olha só, se dízimo fosse para sustentar a igreja, eu entenderia, e faríamos isso sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de obrigação ou imposição ou até pressão. Com certeza que não faríamos, até porque o próprio Paulo escreveu no livro de Coríntios, a igreja, dizendo que Deus ama quem dá com alegria. Agora, Deus ama quem dá com alegria para ajudar ao seu semelhante e não para sustentar empresas evangélicas, tá certo? Porque o dízimo que é dado hoje nas igrejas evangélicas é para sustentar e ostentar o luxo dos pastores. Muito pelo contrário, não é para manter a igreja, como diz, não é sustentar a igreja, porque igreja é um agregamento de pessoas. Igreja somos nós. Igreja não é um templo, não é uma parede. Igreja são pessoas que reunidas se agregam com o intuito de adorar ao nome do Senhor, e entre elas tem muitos necessitados que infelizmente os pastores hoje ainda continuam com as suas portas abertas porque os idosos, mas se a igreja tiver consciência de que dízimo não é ordenança para a igreja, as portas deles vão se fechar. Tá ok? Então, dízimo é para sustentar a igreja? Não, muito pelo contrário. Dízimo é para bancar, infelizmente, a luxúria de muitos pastores. Vamos à próxima pergunta. Por que não sou pecador? Porque você não é pecador? Graças a Deus. Porque
nunca vivemos debaixo de lei transgressora. Você não é pecador porque a gente nunca viveu debaixo de lei transgressoras. Antes da cruz, vivíamos longe de Deus, como diz Efésios 2, 11 e 13. Leia depois. Todos que nascem já vêm ao mundo sem pecar. Por isso que você não é pecador. Vamos à última pergunta. A Bíblia diz que não deixando de congregar. Verdade. A Bíblia diz que não deixando de congregar. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não é isso? Não deixando a nossa congregação. Paulo está exortando os crentes a não se apartarem uns dos outros, para que através da unidade da fé coletiva, preste bem atenção, ajude aos outros a passarem pelas lutas presentes e as próximas lutas que viriam. Então Paulo está incentivando aos hebreus, crentes, a estarem unidos na fé, né, e não deixarem esse agregamento pessoal, a fim de que possam estar ajudando um ao outro a passar pelo período da tribulação e da grande tribulação. A reunião de pessoas, a partir de 2 a 3 pessoas que resolvem se reunirem para adorarem ao Senhor. Essa reunião pode ser feita em qualquer lugar. As instituições ensinam, se você parar de ir para a igreja, você está desviado. É isso que as instituições ensinam. Deus lhe guarde e lhe proteja, em nome do Senhor Jesus, tá ok? Vamos lá. Jesus procura adoradores. Leia comigo. Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele nos dá tudo, Jesus nos dá tudo. Mas já adoradores, ele procura. Você é um deles? João 4, 24. Deus em Cristo lhe abençoe, espero que você tenha entendido. Em outros vídeos estaremos respondendo muitas perguntas, mas nesse momento aí, guarde do seu bom tesouro para que Deus continue lhe abençoando abundantemente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.